Um Fernando Pessoa cansado de pensar. Olá, guardador de rebanhos, aí à beira da estrada, que te diz o vento que passa? Que é vento e que passa, e que já passou antes, e que passará depois? E a ti, o que te diz? Mas é de Bernardo Soares, o seu ajudante de guarda-livros, o seu semi-heterónimo, que este Fernando Pessoa se sente mais próximo. Bernardo Soares é um Pessoa íntimo, mortal, magoado, imortalmente magoado. Amar-me é ter pena de mim. Um dia, lá para o fim do futuro, alguém escreverá sobre mim um poema. E talvez só então eu comece a reinar no meu reino. Aplaudido e admirado pelos amigos, pela geração modernista, mas não reconhecido pelo público, Fernando Pessoa continua a ser o anónimo empregado de escritório, de quem poucos, inclusive os amigos, conhecem a vida íntima. Apesar de um certo bom humor, de uma ironia que vira contra si, é um homem de temperamento instável. Confronta-se com crises depressivas periódicas que afetam a criatividade, a maneira de conviver com o mundo. Sente, terrivelmente, a perda do grande amigo Mário de Sá Carneiro, que se suicida em Paris. Ressente-se, por diversas ocasiões, da partida de familiares. Na verdade, não suporta sentir-se sozinho por imposição. Prefere escolher quando quer estar só. Continua a ter uma vida social regular, tanto em cafés como em reuniões com amigos. Fuma e bebe, bastante, como ele mesmo confessa. Quando o último patrão, Moitinho de Almeida, lhe diz: "Ó Fernando, você bebe como uma esponja", ele responde com graça: "Não bebo como uma esponja, bebo como um armazém de esponjas com um anexo ao lado." Concentrado na escrita, parece sacrificar a vida pessoal e sentimental em nome da criação de uma obra. A única relação amorosa conhecida é com Ofélia Queiroz. Tem 31 anos quando a conhece num escritório em que ambos trabalham. Ofélia tem apenas 19 anos. O primeiro período de namoro é breve, 8 meses. Fernando Pessoa rompe com Ofélia após uma das muitas crises de tristeza. O meu destino pertence a outra lei, de cuja existência a Ofélia nem sabe, e está subordinado cada vez mais à obediência a mestres que não permitem nem perdoam. Não é necessário que compreenda isto. Basta que me conserve com carinho na sua lembrança, como eu, inalteravelmente, a conservarei na minha. Fernando. Passados 9 anos, retomam um namoro. Tudo recomeça a pretexto da célebre fotografia que surpreende o poeta a beber. Fernando Pessoa exibe o seu sentido de humor ao enviar a foto a Ofélia com a frase: "Em flagrante delito." Incapaz de amar Ofélia e de imaginar-se casado, termina o namoro passados 4 meses. E da relação platónica com a pobre Ofélia, como a de Hamlet, ficam para a história as conhecidas cartas de amor, definidas por Álvaro de Campos como ridículas, num poema escrito 9 dias antes da morte. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Como qualquer ser humano, a sexualidade de Fernando Pessoa preocupava-o e deve tê-lo atormentado. Na escrita mediúnica e automática e nas sessões de espiritismo, durante as quais tentava contactar com os espíritos, deve ter procurado respostas, e entre elas a resposta para a sua incapacidade de se relacionar sexualmente com as mulheres. Não parece, em todo o caso, ter feito um grande esforço para concretizar uma aproximação física ao sexo oposto.
toda a questão da sexualidade é, em Fernando Pessoa, ambígua. Não sabemos se Fernando Pessoa falhou na sua vida amorosa ou se quis não vivê-la de forma intencional. Deve ter tido desejo sexual e deve tê-lo reprimido, e esse foi o seu tormento. Se é certo que na juventude escreveu poemas de forte carga erótica e homossexual, na tradição clássica, também é certo que nos deixou outros, onde o objeto do sentimento, da paixão, do amor, é uma mulher. Nos negócios, as tentativas de ter êxito falham sempre. Com 29 anos abre, juntamente com 2 sócios, um escritório de comissões, mas a empresa não consegue sobreviver. Tenta ser intermediário na compra e venda de terrenos mineiros em Portugal e na comercialização de tabaco. Registra a patente de um anuário comercial que nunca conseguirá viabilizar e pensa até em estabelecer-se como astrólogo. É o homem de muitas ideias e muitos projetos. Chega a escrever para publicidade. É sua a célebre frase: primeiro estranha-se, depois entranha-se, destinada a servir de slogan ao lançamento da Coca-Cola em Portugal. Em 1921 funda a Olisipo, para a qual projeta planos ambiciosos, promoção da cultura e dos negócios portugueses no estrangeiro. A empresa acaba por funcionar, sobretudo, como editora. E é com a Olisipo que Fernando Pessoa edita alguns dos seus poemas ingleses e obras de amigos, obras que causam escândalo e são apreendidas. Entre essas obras, as canções de um poeta que Pessoa admira, António Boto. Se é certo que ele ganhava acima da média, também é certo que o dinheiro não lhe sobrava. Passava o tempo a pedir dinheiro emprestado, à família, aos amigos e a pedir adiantado nas casas onde trabalhava. A verdade é que gostava de se vestir bem, como um cavalheiro britânico, e gostava de comprar bons livros, muitos deles encomendados no estrangeiro. As contas acumulavam-se, contas de alfaiate, contas das boas lojas de Lisboa. E pensa-se que para pagar essas contas terá mesmo vendido alguns dos livros da sua biblioteca. Olhe lá, a este propósito, e se o pedido o incomodar, tenha-o como não feito. Você podia emprestar-me 20.000 réis. Eu não sei quando lhe os poderei devolver, e de mais a mais já lhe devo aqueles 5 que você uma vez me emprestou na avenida. Mas se lhe peço isto, meu caro, é que estou absolutamente à bout de ressources. Literalmente naufragado, meu caro amigo. Em 1920 acabam as andanças de casa em casa. Pessoa tem 32 anos quando a mãe regressa a Portugal com os seus 3 meios-irmãos. Maria Madalena está viúva, adoentada por causa de um acidente vascular cerebral, e vem morar com o filho. É neste primeiro andar que Pessoa viverá os últimos 15 anos da sua vida. Este foi o último quarto do escritor, e nele leu e escreveu. Dos objetos pessoais não resta muita coisa. A máquina de escrever e, o mais importante de tudo, a sua biblioteca pessoal, os seus livros. Um conjunto de obras, a maioria escrita em inglês, que mostram que Fernando Pessoa se interessou por tudo ou quase tudo. De Shakespeare ao romance policial, de Homero ao xadrez. Filosofia, teologia, história, literatura, teatro, religião, tudo isso está nos livros de Fernando Pessoa. Não deixa de ser curioso encontrar-nos várias obras dedicadas a temas como a astrologia, o ocultismo, o misticismo, a magia e o espiritismo. O esoterismo fascinava-o. Sabe-se que estudava algumas das organizações secretas, como a maçonaria e os Rosa Cruz. No final da vida, Fernando Pessoa considera-se um cristão agnóstico, fiel à tradição secreta do cristianismo. A astrologia é uma atividade que pratica durante toda a vida. Faz incontáveis previsões astrológicas e horóscopos detalhados para si, para os heterónimos, familiares, amigos e para figuras históricas que admira.
A paixão de Fernando Pessoa pelas ciências ocultas torna-o protagonista de um caso insólito. Pessoa escrevera Aleister Crowley, famoso mago inglês, especialista em magia negra, denunciando um erro no horóscopo dele. Curioso para conhecer a personalidade portuguesa tão entendida em astrologia, Crowley viaja até Lisboa com a namorada alemã. Em 1930, o poeta recebe a visita do conhecido esotérico, que, ao que consta, também era perito em charlatanice. Nada disso preocupa Pessoa, que acaba cúmplice de uma encenação do suicídio de Crowley na boca do inferno, nos arredores de Lisboa. O nome e as características dramáticas do local escolhido não poderiam ser mais sugestivos. Boca do inferno. Até hoje, não se sabe o que aconteceu realmente. Sabe-se apenas que Augusto Ferreira Gomes, jornalista, amigo pessoal de Pessoa, encontra na boca do inferno uma nota de despedida de Crowley e uma cigarreira. O facto é que o suposto suicídio de Aleister Crowley foi notícia nos jornais e Pessoa chegou a prestar falso testemunho. Da falsa encenação participaram o poeta e também o seu amigo jornalista. Fernando Pessoa deve ter-se divertido. Crowley, de facto, nunca se suicidou e saiu logo a seguir de Portugal. Fernando Pessoa, um quase desconhecido, é descoberto pelos presencistas que o consideram, à época, o maior escritor português vivo. José Régio escreve um ensaio crítico sobre a obra e João Gaspar Simões publica, anos mais tarde, a sua primeira biografia. O escritor colabora de forma quase constante com a Presença, a revista onde surgem alguns dos seus poemas mais importantes. É na revista Atena, de que ele mesmo é fundador, que surgem em público pela primeira vez Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Pessoa continua a escrever, e a escrever muito, e a tentar editar em livro, mas a publicação em revistas é o único meio de divulgação da obra. Falhado é o sonho de editar em Inglaterra. Nenhum editor inglês se interessará, em vida, pelos seus escritos. Fernando Pessoa só consegue publicar um livro em Portugal e em português um ano antes da morte. Mensagem é editado para concorrer ao prémio Antero de Quental do Secretariado de Propaganda Nacional, chefiado por António Ferro, antigo colaborador da revista Orfeu. O livro alcança o prémio da segunda categoria. Na mensagem, Fernando Pessoa entra pelo patriotismo exacerbado. Exalta a grandeza portuguesa naquilo que ele mesmo chama de nacionalismo místico. O sonho da mensagem, poema épico, é o sonho do Quinto Império Português, no qual Portugal seria uma espécie de farol do mundo, dominando pela cultura e pela língua portuguesa. Vibra, clarim, a todos chama, vibra, e tu mesmo, voz a arder, o Portugal de Deus proclama com o fazer. Pessoa conhecida